I see the trees of green, red roses too. I see them blue, through me and you. When I think it to myself, what a wonderful world. I see the skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. When I think to myself, what a wonderful world. When I think to myself, what a wonderful world. I see the trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. When I think to myself, what a wonderful world. Boa noite, pessoal, muito boa noite. Não sei como é que tá o Instagram hoje, se vocês estão recebendo as chamadas aí, mas o fato é que hoje a gente começa com a nossa primeira live da história do Melodia. Minto, que teve uma primeira que eu toquei, não foi? Falei umas besteirinhas. Quando fez um ano de Melodia, a gente chegou a falar alguma coisa. E hoje o nosso tema da noite, né, é sonho versus sina. Bem sério, né, o negócio? Será que eu estou vivendo um sonho? Será que eu estou cumprindo a minha sina, né? Aquela coisa que eu nasci para ser? Se você tem algum tipo de crença, né? Aquilo que Deus queria que você designou que você fizesse, né? Boa noite, Janinha. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Fica aí. Então, assim, eu já vinha há um tempo, né, querendo falar algumas coisas, entrar mais em contato com o público do Melodia a Dia. E, de fato, estava ficando muito nos stories, mostrando meu dia a dia, mostrando as postagens. E eu não estava falando sobre coisas que eu julgava que poderiam também somar a todo esse conteúdo do Melodia a Dia. Estou aqui todo de blusinha do Melodia, né? Minha marquinha tão querida que ainda vai ganhar o mundo, se Deus quiser. Então vamos lá. Seguinte, o que é que eu tenho a falar sobre sonho e sina, né? Quem me conhece mais de perto sabe que não é segredo para ninguém que eu amo música de paixão, não tenho nenhum problema em ter escolhido música, uma coisa assim que nenhum complexo, sou muito feliz, muito realizado, graças ao bom Deus, muito bom. Mas eu já segui por outros caminhos, né? Então, teve aquele momento bem marcante, né? Quando a gente chega ali no final do ensino médio, vestibular, vai fazer pra quê? Não sei o quê, música, vixe, música, cara, não sei o quê. Então, assim, até a ideia que eu tinha da música era uma ideia um pouco distorcida, né? Distorcida. Eu não conhecia a profissão. Então, assim, para tudo que você for fazer na vida, que você tem uma ideia na mente, você tem um sonho,
você tem alguma ideia sobre alguma coisa, jogue na realidade. Vá ver, vá a campo, receba esses feedbacks e aí com o tempo você vai tomando suas decisões e vai se encaminhando na vida. Então assim, leva tempo, você tem que se entregar de corpo e alma, mas só assim, isso aqui é chato, só assim você vai conseguir ser pleno, né, na sua profissão, ser pleno na vida que você escolheu. Então assim, antes de tudo, né, antes de falar qualquer coisa, eu acho assim que é importante que a gente deixe algumas coisas bem claras. A vida é muito longa, né? A gente tem tempo de ser, de ser muitas coisas, viver muitas coisas e tem tempo para tudo, né? Tem tempo para plantar, tempo para colher, aquela história, né? Mas assim, tem uma hora, tem um momento que a gente tem que se decidir, né? Então comigo, na minha trajetória, é engraçado que assim, o sonho que foi se desenhando na minha mente, ele foi se alicerçando pelas vivências, né? Então assim, eu tava até lembrando hoje, né, que tipo, hoje eu musicalizo, hoje eu influencio, né, crianças, eu dou aula para jovens, para adolescentes, mas também eu fui influenciado, né? Então eu lembro muito de um momento muito marcante na história da minha família, que era a gente tudo deitado com o nosso pai na rede e ele ficava tocando violão, né? Nós somos 4. E aí os 4 na rede ali apertado e ele cantando, tocando violão. Então foi uma coisa que foi aos poucos, né, ganhando um espaço no meu coração, né? Escutando música. Boa noite, minha irmã querida, seja bem-vinda. Escutando música, os vinis que a gente escutava e tal. Mas agora eu vou um pouquinho ao ponto principal, né? Visto que nossa live não é lá muito demorada. Eu não sei quantos minutos estão, mas eu vou tentar resumir em 15 minutos, né? Então, assim, o que é que eu vejo como sonho? O sonho, ele está muito mais focado nas nossas paixões, nos nossos desejos, no que a gente julga bonito, perfeito, prático, fácil, interessante, lúdico, né? Ele fica só naquele ambiente ali do tudo bom, tudo bom, tudo bem, vai dar tudo certo, é muito massa. Mas aí o que é que acontece? Antes de querer ser musicalizador, o meu grande sonho da vida era ser compositor e cantor, fazer shows pelo Brasil, arrastar multidões, ser famoso, ir pra TV e tal, mas tinha um problema muito grande. Eu era muito tímido. Muito tímido, muito tímido. Então, assim, tinha algumas coisas a resolver, né? Então, assim, no âmbito do sonho, estava muito focado nessa questão de ser artista, de compor, de fazer shows e tudo mais, não sei o que lá. Mas é aquele negócio que eu falei. Você tem o seu sonho, mas você tem que jogar para onde? Para a realidade. E aí quando eu joguei para a realidade, eu comecei a minha caminhada com a música, né? Comecei a compor algumas músicas. Eu já comecei com 13 anos fazendo uns poeminhas, lá no tempo do colégio militar. E aí com 16 anos eu comecei a compor as primeiras músicas, fiz bandas com primos, fiz bandas com amigos. E aquele negócio foi acontecendo, participei de festivais na UFC, várias coisas assim. Eu vivi intensamente a minha profissão. Mas só que com essa minha demanda de querer ser artista, eu tive alguns empecilhos, né? Normal. Que se aquilo fosse minha sina, tudo ia cooperar para o bem daqueles que... Então, o que é que aconteceu, né? Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive foi visitar o meu primo, que ele era cantor daquela banda Rebel Lion, banda de reggae. Mas ele cantava também na noite. Ele tem uma das vozes mais belas do Ceará, assim, ele é fantástico. É o Mário. Saudades, Mário. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui, certo dia, ver ele tocar na noite. Só que era aquele negócio, começar a tocar 1 hora da manhã, 2 horas. E aí o tio Rafa começou a ver lá, eu novinho, né, moleque, 17 anos, sei lá, 16, não lembro muito bem ao certo.
E aí bate um som, deitava ali na mesa, eu via como era puxado, né? Aquela vida de músico da noite. Aí eu fiquei pensando, vale, eu pensava que ser músico era tocar na noite, era fazer show, e será que é só isso mesmo? Dentre essas vivências, né? A gente vai tendo alguns feedbacks. Vixe, Rebel Lion era perfeito, né? Uma banda de reggae da topzera aí da cidade, com Dona Leda e tudo mais. Depois eu falo do episódio do reggae na minha vida, que eu não gostava, eu odiava. Mas eu tive uma vivência bem legal com reggae e hoje em dia é um gênero musical que eu acho bem legal. Então o que é que aconteceu? Fugindo do assunto, né? Aí o que é que aconteceu? Fora esse sono que bateu, né? Quando eu fui ver meu primo tocando num barzinho, eu participando de festivais, eu via que eu não me sentia bem naquilo, eu não achava legal. Tinha também aquele negócio de tocar num canto, a pessoa falava, ei, mas vai tocar para divulgar o teu trabalho, vai lá tocar para mostrar o teu trabalho pro pessoal, não sei o quê. E nessa brincadeira a gente levava calotes e nunca era legal, né? Pagar com jantar. O pessoal queria pagar com jantar. Aí eu, rapaz, músico não é mendigo, não. E aí, até mais na frente, na faculdade, eu descobri por que músico tem essa história de pagarem com jantar, né? Porque os primeiros músicos aqui na história do Brasil, eles eram funcionários públicos. E como eles eram funcionários públicos, eles já tinham a graninha deles, eles só falavam assim, não, tendo o que comer, tá massa que a gente toca. Só que o tempo passou, né? E os costumes, né, as manias ficaram, infelizmente. Então, assim, quando eu tinha o meu sonho, eu tive que chocar com a realidade para ver se era aquilo mesmo, se aquilo ia continuar. Mas aconteceu uma coisa marcante na minha vida para ter essa decisão, né? Eu sempre tive banda, sempre tive essas coisas, mas só que em 2005, final de 2005, eu passei num concurso, eu passei para a Marinha Mercante e fui para Belém do Pará, né? E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, montei uma banda. Tocava nas formaturas. Pessoal estudando prova de física, estudando um monte de coisa. E aí, Assis, beleza, meu querido? E aí, Raquel, tudo bom? Boa noite. Aí pegava e não queria saber de estudar as matérias de lá, queria estar compondo, queria estar criando, queria... A cabeça sempre ligada na música, né? Então, teve um momento lá bem crítico, que eu já estava reprovando umas cadeiras, e eu teria a chance de voltar, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar. Não vou voltar e eu vou decidir pela música. Quando eu decidi pela música, a minha esposa, né, a atual namorada, né, ela falou assim, Rafael, beleza, tu decidiu por isso, tu desistiu de uma coisa que era muito rentável, era muito legal, pode ser que você se arrependa no futuro, mas agora você tem que levar a sério. E aí eu fui pro Cefet. Em 2007 passei. E aí conheci o Assis. Meu brother, já tocou em muitos esquemas comigo. Se garantiu muito, toca pra caramba. E aí lá no Cefet eu lidei com mais um problema não, mas mais uma questão, né? Que um professor meu, ele falou o seguinte, o Costolanda, né? Ele falou, tá, mas você quer ser músico ou você quer ser artista? Aí eu fiquei pensando, músico, artista? Olha, será? O que é que tem a ver isso aí? E aí mais pra frente eu fui ver que ser músico e ser artista são coisas bem diferentes. Bem diferentes, né? Na prática. Então assim, depois do Cefet eu fiz o S, e aí fui fazendo as cadeiras e tal. Era engraçado, porque eu sentia que eu tinha escolhido a minha paixão, mas eu não tinha me encontrado. É onde já vai entrar a sina. Tô falando do sonho ainda, né? E aí eu tinha encontrado o nicho da música, tava conhecendo pessoas, muitas delas que eu trabalho até hoje. E pois é, a Renatinha já tava lá. E tá aqui também, ó. Ela é onipresente. E aí o que é que acontece? Agora eu me perdi. Tu foi pra UES? Sim, aí eu fui pra UES. E aí na UES eu senti também que eu não estava estudando o que eu queria, não estava vivendo o que eu esperava que a música fosse ser para mim.
Mas é aquele negócio, a gente tem que passar por coisas que a gente não gosta pra gente fazer o que a gente gosta, né? Então não dá pra ficar teorizando sobre tudo, não dá pra ficar vivendo numa bolha, não dá pra ficar viajando na maionese. Tem que ir lá, meter a mão e ver o que é que dá. Aí se furar, você vixe, fura. Então pronto, beleza, agora eu vou por outro lado. E aí lá na UES eu sempre já gostei, Renato, mandando um beijo a Jane. E aí nessa brincadeira, eu comecei a gostar muito das cadeiras de didática. As cadeiras que a maioria da galera odiava. O pessoal, eu quero tocar pra cadeira, fazer um som aqui. E eu, meu irmão, nunca levei jeito pra essas coisas, sabe? Eu sempre julguei ter uma musicalidade, criatividade, mas aquele negócio virtuoso, nunca me interessou, sabe? Eu nunca fui atrás disso, não. E eu sempre gostei muito de refletir sobre o que eu fazia na música, né? E aí, o que é que aconteceu? Em 2007, uma colega, eu não sei se foi a Lilian ou se foi a Madelu, falou assim, Rafael, tem um espaço perto do Hospital Geral, HGF, que é no Papicu, né? no Papicu, que tá contratando professor de música. E aí a galera tudo lisa, né, querendo dinheiro, assim, ai, vixe, aula de música, vamos lá. Aí conseguiu a vaga eu, a Lilian, a Madelu e o Leandro. O Leandro era o CDF da turma, assim, era o que mais manjava de tudo lá. Só tirava 10. E aí eu tive a minha primeira experiência em 2007, dando aulas de música para crianças carentes. Eu dava aula de violão, de flauta doce. E já foi a minha primeira vivência, né? E de lá pra cá, o engraçado, assim, é o que me faz refletir e concluir sobre Sina. É que o sonho, ele entrando em contato com a realidade, ele nos reflete a Sina, entendeu? Porque você vai ver que em vários momentos você estava lá, entendeu? Valeu, Assis. Bicho figura. Meu irmão, não acende não! Aí, o que é que acontece? Depois eu trabalhei em vários lugares, né? E eu sempre pedia muito a Deus que Ele me encaminhasse se fosse para ser, né? Se eu não fosse para ser músico, que Ele me tirasse o foco e que eu fosse ser outra coisa. E aí, numa brincadeira dessa, num fim de ano, eu mandei 2 currículos. Na verdade, um deles já estava encaminhado, porque isso aí já era metade do curso que eu estava mais ou menos, em 2011. E aí o Edgar, que é um amigo meu de infância, né? A mãe dele é dona de uma escola onde até eu estudei com meus irmãos, e ele falou: Ei, Rafael, tu nunca pensou em dar aula para criança não, cara? Eu acho que tu leva jeito com o menino, não? Tu toca e tal, eu acho que dava certo. Aí nessa mesma época eu entreguei currículo no Girassol e no Santa Cecília. E aí naquele ano de 2011, eu comecei a musicalizar. E os desafios eram grandes. Porque no Santa Cecília eu pegava a turma de infantil 5 até o 5º fundamental. Então, menino de fundamental, com 12 anos, já acha que aula de música é coisa de criancinha, né? Então eu tinha que dar muito gás, assim, correr atrás e me inspirar em várias pessoas e criar também muita coisa, né? Pivete. PVT é Pivete. E aí foi lá que eu conheci a Janinha, inclusive, trabalhou comigo no Girassol, né, Janinha? E assim, foi uma bênção, sabe? É impressionante como a musicalização ela me faz feliz. Eu vivo dizendo que se as mães acham que eu faço os filhos delas felizes, eu sou 3 vezes mais feliz em dar aula para eles, sabe? Eu nunca dei uma aula na minha vida triste. Eu podia, sei lá, caiu o mundo. Quando eu escutava o primeiro, tio Rafa, sei o que, a criançada entrando, pronto. Meu rosto mudava, meu semblante mudava. E aí eu estava pronto para viver aquilo de forma plena, né? Então, assim, foram 2 oportunidades muito boas no começo, né? Santa Cecília e lá no Girassol. E aí passei um tempão lá no Girassol. No Santa Cecília passei 2 anos, mas foi muito rico. Tenho aulas que eu aplico até hoje, que eu criei naquela época, né?
Me inspirava muito no Mystery Guitar Man, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, que ele faz muita coisa legal de música. Para mim, ele é um gênio contemporâneo. Então, foi muito legal isso aí. E assim, uma coisa que me chama muita atenção na sina é porque enquanto o sonho eu tinha para mim que eu era talentoso, eu tinha para mim que, sei lá, eu era um grande compositor, pode até que ser que seja, mas as pessoas elogiavam, algumas, né, com mais felicidade, ímpeto, sei lá, eu até perdi a palavra. Mas na sina é engraçado que as pessoas falam assim, pô, tio Rafa, tu nasceu pra isso, macho. Tu nasceu pra isso. E aí nessa brincadeira de nascer pra isso, eu queria que vocês fizessem um exercício. Será que o Steve Jobs, ele nasceu pra ser quem ele foi? Será que o Pelé nasceu pra ser quem ele foi? Será que o Messi nasceu pra ser quem ele foi? Né? Aí eu fico pensando também, puxando pra cá, né? Palavra Cantada, quem conhece aí, sabe o quanto eles são geniais, né? Eles não tinham condições de fazer MPB, né? Como, sei lá, Tom Zé, Chico Buarque, Caetano, Lobão, entendeu? Eles tinham condições, mas qual era a sina deles? Qual era aquela missão mais forte no coração deles? Fazer o trabalho infantil. Então essa é a minha bandeira. E assim, por um lado, se eu falo que quem vive de sina são esses predestinados, mas que não é fácil, viu? Não é fácil. Você tem que passar por várias provações e continuar seguindo o bonde. Por outro lado, quem vive só de sonho tem uma visão mais turva, tem uma visão mais superficial, tem uma visão mais pueril. Por quê? Porque quem vive só de sonho não tem maturidade. A pessoa que vive só de sonho, ela pega e no primeira topada, ralou o joelhinho, ai meu Deus do céu, vida ruim. Ou então ela fica batendo com a cabeça na parede, sabe? Ou então ela adota bandeiras que são uma forma de se resguardar do pior que ela venha a passar, né? Tipo, falar assim, não, eu escolhi ser músico, então assim, pra mim, sei lá, não ganhar muito dinheiro já é uma sina, eu nasci, eu educo porque é minha missão e tal, não sei o que. Nada a ver. Você pode ser muito capaz, você pode se desenvolver ao máximo e ganhar dinheiro, que é lícito também. Inclusive para você levar esse sonho a patamares mais altos. Se hoje eu estou musicalizando aqui em Fortaleza, se hoje eu estou musicalizando as crianças do bairro do Cocó, as crianças do bairro das Dunas, amanhã eu posso estar nos Estados Unidos musicalizando lá, né? Então é aquele negócio da gente ter o nosso sonho, mas estruturá-lo, né? Tá sempre chocando com a realidade para ver se é a nossa sina. Quando a gente descobre que a nossa sina é nossa bandeira. Tanto é que eu vou abrir até uma janelinha aqui de uma coisa. Nessa vivência da música, eu cheguei a começar a fazer uma pós em musicoterapia. Porque eu dava aula para idosos e foi maravilhoso. Foi por 5 anos lá no NUTOF. Foi uma maravilha. E o que é que acontecia? Eu sentia que eu tinha que ter um pouco mais de conhecimento para oferecer para os meus alunos, que viriam a ser os meus pacientes, né? Mas aí, nas primeiras aulas, o que é que eu senti? Pessoal, é o seguinte, tem um mundo de possibilidades para a musicoterapia, mas tem um mundo de compromissos também. Então, eu vou ter que fazer escolhas. O que é que eu optei? Saí da pós, muitos amigos meus acabaram, hoje são musicoterapeutas, indico demais, estou sempre indicando. Mas qual é a minha bandeira central? Musicalização. Você vai descansar quando? Nunca. Vou descansar quando eu perceber que na estrutura das escolas a musicalização já tem o seu lugar e já está bem definido, entendeu? Então aí eu já posso, né, galgar outras coisas. E aí foi engraçado, porque essa história da sina, durante a nossa história, ela vai se confirmando.
ela vai se confirmando. Então, por exemplo, eu estava falando desse negócio, né? De quando a gente vive a nossa sina, as pessoas te elogiam de graça. Pô, tio Rafa, rapaz, tu leva muito jeito, mas tu é muito figura. Como é que pode estar, não sei o quê? Como é que foi esse negócio, essa história? E se eu contar pra vocês que eu era uma pessoa extremamente tímida? Tímida demais. Meu apelido era tímido. Na época de Fotolog, é um novo, eu era o tímido. E aí o que é que aconteceu? Pro tímido depois virar o tio Rafa no futuro, que era a sina dele, era quem ele nasceu para ser. Aconteceu uma coisa marcante. Tinha uma apresentação na época de colégio, vou ser bem curto. E aí era interdisciplinar, a gente fez uma paródia do Charlie Brown Jr., ao invés de ser aquela música, eu confisco, eu sou da lei, seu trouxa, eu confisco. A gente fez Eu Falsifico, porque na época os coreanos estavam chegando aqui em Fortaleza e vendendo uns tênis Nike falsificados, muito baratinho. E aí eu com o Alexandrino, que é um grande brother meu, hoje o cara é doutor em matemática, mora lá no Texas, tá muito bem, obrigado. E aí esse elemento, no dia ele faltou, né, Alexandrino? E aí quando ele faltou eu tive que me apresentar, morrendo de medo, nervoso. Eu cantei num vômito assim. Só que aquela experiência ficou. E ela foi muito marcante na minha história. Ao ponto de, meses depois, eu montar uma bandinha, começar a fazer os primeiros shows na escola. E aí depois fui tocar no Hey Ho, Festival, Dragão do Mar, não sei o que, Cefete. E aí a gente foi desenvolvendo e essa história foi se desenhando. Compreende como uma sina ela se forja? O sonho ele vem daquela vontade quase que utópica, mas assim, que às vezes ela é quase que, sei lá, você viu na prateleira uma coisa, eu quero aquilo, sabe? Tipo, quando eu assistia os meus ídolos da música, né, via o show e tal, pô, eu quero ser o Raul Seixas. Eu fui o Raul Seixas na época do colégio. Na época do colégio eu fui o Raul Seixas. O meu nick no Mirk era Rafa Seixas. Né? Foi. Rafa Seixas. E aí, pessoal, de lá pra cá, só coisa maravilhosa acontecendo. Impressionante. Se não fosse a minha sina, eu duvido muito que tanta coisa teria dado tão certo. Teve outro ponto marcante também. Tá ficando um pouco comprida a live, mas eu quero deixar completa, né? Eu não quero cumprir só o horário. O pessoal que assistir depois pode dar o feedback depois, que eu fico muito feliz. E aí, o que é que acontece? Teve um ano aqui em Fortaleza, acho que era 2013, por aí, que eu não estava fazendo muito evento, não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo muita coisa e eu falei assim, rapaz, eu tô me boicotando. Eu, pela minha timidez, tô me boicotando. E aí eu falei o seguinte para mim mesmo. Esse ano, o que aparecer de oportunidade, eu vou agarrar. Eu vou agarrar. Se não ferir a minha dignidade, eu vou agarrar. E aí aconteceu o que depois? Tempinho depois aconteceu duas coisas muito marcantes. Uma, que eu comecei a fazer evento pela Blitz, aqui em Fortaleza, né? Que é representada pela pessoa do Jadeilson, né? Que é professor de teatro. E na Blitz eu fiz muito evento no Rio Mar, fiz muito evento particular, né? E eles trabalham muito com encantamento. E foi um negócio que marcou, assim, sabe? Eu tive que deixar muitas besteirinhas, muitas frescurinhas que eu tinha por causa da minha timidez, né? Vestir figurino, ir com chapéus desse tamanho aqui na cabeça. E aí eu comecei a me jogar. Tempinho depois, a minha prima Raíssa, que ela é atriz e também trabalhava na Blitz, ela me indicou para a escola da Ju, que é a musiqueria, né? Então começou eu, a Ju e a Ângela, praticamente, acho que o Felipe também. A gente começou com algumas aulinhas particulares pela musiqueria. A Ju é tecladista, professora de piano, de acordeon.
fera. E aí a gente começou a dar algumas aulinhas particulares. Em pouco tempo, a musiqueria estava com tanto aluno que hoje em dia nós somos uns 18 professores e a sede da musiqueria é no bairro das Dunas, bairro Nobre, no prédio da Central do Corpo. E é uma escola muito massa, onde eu faço muita coisa legal, cresço diariamente na musicalização e inclusive desenvolvo um trabalho de marketing lá, que foi uma segunda paixão que apareceu na minha vida, mediante também um momento de crise. Crise é muito bom. O pessoal fala, crise é muito ruim, eu vou morrer. Crise é massa. Crise vem do latim da palavra crisis, que quer dizer peneira. E o que é que a peneira faz? A peneira separa. A peneira tira, né? Separa o joio do trigo. Então, a peneira, o que é que ela vai fazer na tua vida? Ela vai mostrar o que era sonho, vai mostrar o que era sina. Coisa melhor do que isso. E aí, pessoal, optei pelo curso de marketing, fui fazer marketing à noite, foi muito cansativo, mas pelo menos era o tecnológico, foi 2 aninhos. E aí hoje em dia, cada coisinha dessa serviu como uma peça de um grande mosaico para virar quem eu sou hoje, profissionalmente, pessoalmente, tudo mais. Por quê, Rafael? Eu já tive banda autoral, hoje em dia componho para as crianças. Eu já tive banda de rock, banda de brega, hoje em dia tenho uma banda infantil. Eu trabalhei na Blitz com encantamento. Hoje em dia a banda Melodia é puro encantamento e jogo cênico. Eu trabalhei em muitos cantos dando aula. Hoje em dia desenvolvo métodos de instrumentos, né? E estou transformando isso via marketing, né? É a avenida principal, o marketing, para vender para as mães dos meus alunos, para os meus alunos e para quem mais quiser. Então, assim, pessoal, quando você estiver num momento muito crucial da sua vida, agradeça. Agradeça, porque quem só vive na bonança e quem só vive no médio, ali na mediocridade, não tem o que reclamar da vida. E às vezes, na verdade, reclamam bastante, né? Então, assim, quem reclama, quem vive de reclamar, acaba a vida infeliz. Pode morar numa mansão, pode morar onde for. Então, ao invés de reclamar, procura uma solução, né? Eu queria muito viver de música, mas eu podia falar assim, ó a postura do pessimista. Música dá dinheiro não. Musicalização infantil é coisa para bestado. Dar aula de instrumento, isso lá dá dinheiro, eu sei, rapaz. Meu amigo ali cobra R$30 a hora. O seu amigo é seu amigo. Você é você. Se você se garantir, você tem como cobrar o preço que você julgar. Tem uma coisinha chamada branding pessoal, que é você como a sua própria empresa, a sua própria marca, que você é único. Né? Deus já nos fez únicos, mas a gente ainda tem características que podem reforçar mais ainda isso. Entendeu? Então, assim, pessoal, é engraçado que quando eu olho para trás, eu vejo que a sina está se cumprindo. Que quando eu era criança, que eu estava ali na rede com meu pai, sendo musicalizado por ele com violão, eu não tinha ideia, eu não tinha noção de que eu ia me tornar o adulto que fosse encantar a criançada na minha cidade. Mesmo porque, como eu falei para vocês, eu era extremamente tímido. E aí como é que acaba a timidez? Cortando a vaidade ao meio. Como é que a vaidade se cortou ao meio comigo? Primeiro dia de aula. Tocando aqui pra meninada. Meninozinho começou a correr na sala. Ei, rapaz, peraí. Quando eu peguei no ombro dele, ele se virou. Cuspiu na minha cara. Se não fosse pra ser, eu tinha desistido. Eu tinha parado.
eu tinha escolhido outra coisa. Tinha me descontrolado, mas era para ser. E aquela criança que me cuspiu, meses mais tarde, me amava de paixão, me abraçava. Eu costumo dizer até que os alunos que mais gostaram de mim foram aqueles que já levaram um carão, ou que eu falei sério com eles, mas mostrei aquilo porque o problema era o comportamento dele, não era ele, né? Que enquanto pessoa eu o amava. Então, assim, pessoal, é uma bênção, uma dádiva. Eu não me arrependo nem um dia, porque eu sou mais ser um musicalizador referência na minha cidade, onde precisar que seja, do que ser só mais um mercante trabalhando só para ganhar dinheiro, né? Tenho muitos amigos na Mercante, admiro bastante o trabalho deles, tenho muitas saudades, inclusive, mas eu tive que partir sem olhar para trás, e é muito difícil. Se você não tiver a família do seu lado, se você não tiver uma pessoa bacana do seu lado apoiando, que a Renata, desde quando eu toquei em banda, desde quando qualquer coisa, qualquer empreendimento musical, na furada ali, ela estava lá no meio da multidão, se apertando, porque ela sempre acreditou, até quando eu não acreditava. Não sei se dá para entender. Então, galera, quem acompanha o Melodia, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Queria que vocês soubessem que o Melodia a Dia não é um passatempo para mim, é um pedaço do meu coração, um pedaço da minha vida. Que agora eu estou com um canal no YouTube, né? Se você digitar no search Tio Rafa, com PH, Tio Rafa, Melodia a Dia, vocês vão achar o meu canal. E a gente não veio para brincadeira pouca não, viu? Veio para brincadeira muita. Então, assim, o pessoal dos eventos já está começando a conhecer o trabalho da gente. Sala de aula o pessoal já conhece. Já trabalhei muito no local legal. Eu vou fazer uma live depois só sobre os lugares que eu trabalhei e mostrar minha trajetória, né? O quanto da mão de Deus tem ali. Mas é isso, galera. Então, assim, inscrevam-se lá no canal do YouTube, ativa o sininho. E essa é a ideia, né, que eu tinha para passar para vocês sobre sonho e sina. Tá, Rafael, mas se tu fosse resumir, né, vendo esse perfil que entrou agora, ICRC 1986. Se fosse para resumir o que é sonho, o que é sina, né? Quer saber o que é um? Eles são feitos de matérias diferentes, né? O sonho, ele se revela, sina, ou fica só no patamar de sonho, quando ele é chocado com a realidade. Por isso, pessoal, galera que é pessimista, galera que tem uma resposta dada para tudo, galera metida a saber de tudo da vida, cuidado. Cuidado, porque você pode estar matando em você aquilo que você nasceu para ser, a sua sina. Muita atenção mesmo, pessoal. Então, tem um sonho, tenta viver, tenta viabilizar, paga curso, faz esforço, pega ônibus, se ferra bastante. É importante se ferrar na vida. E se você se manter cada vez mais forte, o brilho no olhar permanecer, é porque você encontrou sua sina. E aí, meu filho, você não vai ter mais sossego, não. Você vai viver para aquilo, você vai trabalhar para aquilo. Eu trabalho de segunda a sábado, meio-dia, e toda noite, sábado, domingo, segunda, não sei o que, eu estou fazendo algum trabalho. Porque para mim não é trabalho. Para mim é a construção da minha marca, do Melodia a Dia. Para mim eu estou vivendo minha sina. Então, para mim eu estou sendo pleno.
Muito obrigado por quem ficou. Eu sei que esse número aqui é fake, viu? Ó, esse número aqui, ó. Esse número aqui é fake news. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da live. Se gostou mesmo, amou, compartilhe o link com amigos, chama mais gente, porque eles vão ser cada vez mais frequentes, tá certo? Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui. Ó, a Renatinha mandando tchau também. E é isso, galera. Vamos sonhar, vamos jogar na realidade, vivenciar, refletir, amadurecer, parar de reclamar para viver a nossa sina. Espero que não tenha soado aqueles papos de coach, né? Eu espero que tenha sido o mais sincero possível e que vocês tenham aproveitado essas palavras que foram de coração. Muito obrigado por quem segue, muito obrigado por quem encoraja, muito obrigado por quem já elogiou, por quem continua elogiando. Vocês não têm noção do quanto que é importante esse combustível que vocês passam pra gente de volta. Hoje mesmo eu estava conversando com a Nath, depois ela vai ver, certeza. E aí eu estava falando dos novos projetos, o que é que estava rolando, melodia. E a Nath fala assim, Rafa, é impressionante, tudo que tu faz é bem feito. Logo quem? Logo ser mais imperfeito de todos. Logo aquele que ia mal que só na escola. Logo aquele que dava o mesmo drible no futebol. Logo aquele que não levava jeito para quase nada. E encontrou na música uma salvação. Uma tábua de salvação. Então, quando a gente se identifica, a gente procura crescer, a gente procura estudar. Então, assim, hoje em dia a gente estuda, hoje em dia a gente se informa, hoje em dia a gente reflete, aprende sobre vários instrumentos. Porque para quem é muito dado, muito será cobrado. Não tem aquela história? Então é isso, galera. Essas lives eu vou tentar fazer primeiro quinzenais. Algumas com alguns parceiros depois. Estava conversando com o Papai Toca, que é um brother meu que a gente se conheceu pelo Instagram. E ele trabalha com musicalização também. Tem uma filhota linda, grande músico. E pode ser que a próxima seja com ele. Eu vou conversar direitinho e vou estar sempre mandando esse feedback para vocês do que está acontecendo, né? Mais uma vez, sigam lá no YouTube, que vão ter vídeos maravilhosos, com muita inovação, com muita criatividade. Vocês sabem que Melodia a Dia é a cara da ludicidade, a cara da... Não tem negócio medíocre aqui não. E é isso. Valeu, pessoal, pela live. Deus abençoe. E eu vou acabar cantando a música que eu cantei no começo. Porque enquanto eu estava cantando, não tinha ninguém. Agora ficou a Janinha, ficou a Gi. A Renata, não sei nem se ainda tá. Mas eu vou cantar aqui só para finalizar, tá certo? O nome da música é aquela What a Wonderful World. Por que What a Wonderful World? Porque o mundo seria muito mais bonito, o mundo seria muito mais legal se cada pessoa trabalhasse com aquilo que nasceu para trabalhar. E não simplesmente só cumprisse aquelas horas e ficasse sonhando com que a semana acabasse para poder tomar uma cervejinha, né? A gente nasceu para ser feliz, Deus fez a gente para ser feliz e a gente merece felicidade todos os dias, no nosso trabalho, em casa, nas nossas relações. Não tem negócio de segunda, terça, quarta, quinta e sexta é ruim e sábado e domingo é bom. Não, todo dia é dia de crescer, todo dia é dia bom. Então eu vou cantar aqui para vocês essa musiquinha. I see the trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see the skies of blue and the clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, when I think to myself, what a